Segunda edição do Trail do Centro Vicentino da Serra de Porto Alegre, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem. E nesta segunda edição, cerca de 1.300 os participantes. E aqui está um momento emblemático, o local de partida e também mais tarde, como vamos ver, a zona de chegada no Mercado Municipal de Porto Alegre. É verdade, o Mercado Municipal que fica bem no centro da cidade de Porto Alegre. O objetivo é mesmo puxar o evento à população, envolver a população, envolver a cidade, dar movimento à prova, mais movimento também à cidade e mostrar as nossas marcas, o que nós fazemos, puxar o movimento ao fim e ao cabo para uma prova desportiva que precisa do calor humano. Uma prova de trail para todos. Temos aqui as distâncias de 36 km, também os 21 km, uma caminhada também de trail e ainda uma distância de 6 km para os jovens, ou seja, um trail para todos. É verdade, um trail que tentamos ao máximo envolver toda a população, todas as faixas etárias, toda a gente sentir esta energia positiva que este desporto que está agora na moda traz a todos, desde os mais bem preparados aos que têm menos condição física, mas que arriscam-se todos os fins de semana a concluir estes desafios de trail running. E, entretanto, assistimos já à primeira das 3 partidas do programa de prova, os 36 km. É verdade, foi o arranque dos circuitos nacionais de trail running, a distância de 36 km que pertence a estes circuitos da ATRP e que teve cerca de 500 participantes, uma excelente adesão. E já os 21 km. Passado 20 minutos, sensivelmente, partiram mais meio milhar de atletas para os trilhos e também com uma grande adesão. Aqui estão os atletas com menos experiência que se desafiam neste desporto. E agora, mais tranquilamente, o início da caminhada. Ainda assim, assinala-se a distância considerável para uma caminhada, neste caso 12 km. É verdade, eram 12 km, eram algo duros. O pessoal da caminhada, os participantes, queixaram-se um pouco no fim, mas gostaram bastante do percurso. Esta vertente é mais para a população de Porto Alegre, mas quisemos-lhes mostrar a essência do trail running, levando-os aos percursos mais técnicos e mais duros, mas também mais belos. E já lá vamos aos percursos do trail, mas refira-se também o trail jovem, 6 km, que partiram adiante, não aqui do Mercado Municipal. Sim, a ideia é chegarem todos à linha de meta e os jovens só conseguem ainda fazer poucos quilómetros, não podem fazer tantos e foram colocados na última assistência a cerca de 4 km. E estamos já a acompanhar a fase inicial da competição, neste momento percurso idêntico para os 21 e também para os 36 e os trailers vão fazendo a sua prova até à zona de separação. É verdade, aqui já bem incluídos no Parque Natural da Serra de São Mamede, na zona da Ribeira de Nisa, subida ao longo da Ribeira de São Bento, que os levava até ao quilómetro 10, sensivelmente. É uma zona muito bonita, toda a gente ficou impressionada. Estamos aqui a ver a placa Amazónia Vicentina, foi assim que nós lhe chamámos, uma zona muito verde, com muita água, com algumas cordas, algumas subidas inclinadas. Enfim, era para apreciar e era essencialmente trail running do mais puro e genuíno que podemos encontrar. São os instantes iniciais da segunda edição do Trail de Porto Alegre. Ora, o trail, uma modalidade com cada vez mais adeptos. Uma modalidade, como se vê aqui nas imagens, de grande contacto com a natureza. E oportunidade para escutarmos, para já, um dos participantes, Tiago Gamelas, da Juventude Vidigalense. Ora, vamos lá conhecer o equipamento que um trailer que se preze efetivamente não dispensa. A nível do equipamento é obrigatório termos alguma roupa confortável, algum equipamento que não seja pesado e que seja confortável por causa de algumas partes mais técnicas, apanhamos ribeiros, apanhamos grandes inclinações, então é preciso termos alguma mobilidade e para isso é leve, confortável e que seja impermeável também é importante. Em termos de abastecimentos é importante termos
alguma suplementação para aguentarmos o esforço. É exercício mais de 1 hora, necessitamos de alguma energia extra. E muito cuidado com o piso, não é? Muito diferente da estrada. Exatamente. O peso é um fator muito importante e temos que controlar, principalmente nas descidas, na parte mais técnica, controlar com os braços o nosso peso corporal para nós não cairmos fora do trilho. E como já tivemos a oportunidade de referir, um alargado programa de provas, o Trail para Todos. No Trail Jovem, venceu no setor masculino Gonçalo Matos, um atleta da casa, do Centro Vicentino, da Serra de Porto Alegre. Ora, diz o atleta, o trail é mais divertido do que o atletismo tradicional. Acho que o trail é mais divertido, tem mais coisas que fazer, tem-se desviar coisas. O atletismo é apenas correr, enquanto o trail é mais divertido, mete mais pica. Há aqui sempre um grande contacto com a natureza, que é bom, não é? Sim, também. É sempre ali no meio das árvores, da natureza, e paisagens bonitas, é muito divertido. E no setor feminino venceu Karina Mainhas, do Sor a Rasgar. Vamos escutá-la no fim dos 6 km de prova do Trail Jovem. É sim, a prova foi fácil, 6 km é fácil, mas no início dei mal porque comi pouco, mas foi bom, foi fácil até. O trail é muito diferente da corrida em estrada, não é? Sim, completamente diferente. Há umas partes que são um bocado complicadas por causa dos pedregulhos e assim, mas é muito melhor corrida em estrada. É muito monótono corrida em estrada. Aqui desafia muito mais, não é? Muito mais mesmo. E as provas de 21 e 36 km continuam. Acompanhamos aqui a liderança dos 36 com Vítor Cordeiro, um homem da casa. É verdade, o Vítor é um grande atleta de Porto Alegre, do atletismo e agora também do trail running. Com a idade dele já há muito pouca gente ou ninguém que faça frente à juventude mais nova do trail e mais forte, e atacou a prova desde o início. E também uma nota para a animação, que foi uma constante ao longo de todo o percurso. Esta câmara é melhor que a nossa, pá. A animação a cargo do Ateliê do Bairro, numa altura em que vamos vendo já a líder da prova dos 36. Aqui, bastante isolada, logo no segundo abastecimento ao quilómetro 14, Patrícia Carreira da Oftel Runners veio sempre na liderança e acabou por vencer depois a prova no final. Aqui o 14º quilómetro, a separação das duas provas, os dois da frente no setor masculino. Aqui a passagem ao quilómetro 14 era a separação, os dois da frente iam já bastante isolados. Tiago Valério e Francisco Vaz, colegas de equipa do CCD do município de Porto Alegre. Esta parte também era central da prova no que toca à segurança, era aqui que estavam concentrados a médica e o enfermeiro responsável por toda a coordenação de todas as forças de segurança. E seguimos com a prova de 36 km, de novo nas imagens, um atleta da casa, Vítor Cordeiro, ele que já foi campeão nacional de maratona, agora mais vocacionado para o trail, liderou esta prova durante efetivamente muito tempo. E aqui, nesta fase, o segundo classificado. Sim, André Rodrigues aqui na perseguição a Vítor Cordeiro, no ponto mais alto da prova, no Alto de São Mamed, onde eles subiam aqui por umas rochas, lhe chamamos a Trialeira Vicentina. A prova esteve sempre bastante disputada, com os atletas a seguirem-se muito perto, com visibilidade de uns dos outros, o que veio a trazer ao público também algum gosto em seguir a prova até ao fim, que só se vê depois a decidir nos últimos quilómetros, em que o Vítor perdeu a liderança para o grande vencedor da prova, o André Rodrigues. E, efetivamente, a Trialeira de São Mamed, que estamos a ver neste momento, é seguramente um dos pontos mais emblemáticos da competição e, obviamente, também da Serra de São Mamed. Tem uma vista que surpreende qualquer um depois desta subida íngreme que antecede a Trialeira e que se torna emblemático e tornou desde a sua primeira edição. São imagens do setor masculino da prova dos 36 km. Já aqui vimos Vítor Cordeiro, do Atletismo Clube de Porto Alegre, na frente. Agora também a oportunidade para vermos a Patrícia Carreira Oftel Runners na liderança do setor feminino, numa altura em que regressamos ao Mercado Municipal de Porto Alegre para vermos aqui a chegada em simultâneo dos dois primeiros no âmbito do setor masculino dos 21 km. Tiago Valério e Francisco Vaz optaram por chegar ao mesmo tempo depois de uma prova em conjunto.
viemos sempre juntos e ajudámos-nos dentro do possível. E o que era preciso era terminar bem. Foi o que conseguimos. No ano passado, vitória aí sem parceiro com o mesmo tempo, não é? Foi diferente. Pronto, este ano viemos praticamente sempre os dois e decidimos chegar os dois juntos. Pronto. É um trail muito técnico, dificuldades de percurso, o que é que acham? Era muito técnico, depois havia sítios difíceis de passar, porque depois iam os atletas do longo, e depois para nós passarmos era difícil. De vez em quando tínhamos que estar à espera e pronto, mas fez. Francisco, no ano passado a opção pela distância longa, este ano a distância mais curta? Os nossos objetivos, e temos um compromisso com o CCD, não passa pelo trail. Portanto, nós só fazemos este e o do ACP, em maio. Temos os corta-matos, que é o objetivo principal da equipa. Fizemos um treino mais rápido e de resistência. Isto já não é para a minha idade, quase com 55, mas pronto, faz-se uma perninha. É durinho, não é? É durinho, este ano foi muito mais duro que no ano passado. Mas pronto, é assim, os trails é assim, cada vez mais duros. 1h46:19 para os dois primeiros no setor masculino da prova dos 21 km. E no setor feminino venceu esta atleta que está no seu ecrã, Raquel Costa, Pro Aventuras, com 2h17:08. Ela que tem também no seu palmarés títulos nacionais de orientação. A orientação, nós andamos no meio da floresta, os caminhos em percursos difíceis normalmente são passados na perpendicular. Aqui talvez para mim seja mais fácil porque eu vou sempre pelos caminhos, há sempre trilhos, há sempre o trajeto a seguir e não tem entre aspas, dificuldade do mapa, de ler o mapa e eu escolher, portanto só tenho que ver as fitas, o percurso estava bem sinalizado, consegui sempre saber por onde ir e então a semelhança é mesmo essa, portanto o meio onde se corre é muito similar. Ou seja, aqueles cuidados que o atleta tem que ter no piso, porque o piso às vezes não corresponde àquilo que estamos a ver, pode ter algumas surpresas que não são agradáveis para o atleta, tudo isso joga com a orientação e a experiência da orientação é muito importante para o trail, não é? Eu penso que sim, durante o percurso por vezes senti isso, as pessoas que iam próximas de mim com algum receio, é normal, como é óbvio, quando há pedras salientes, quando o terreno é mais irregular, e eu aí senti alguma facilidade comparativamente com as pessoas que estavam à minha volta, obviamente. E por isso talvez tenha ali um transfer da orientação para este tipo de corridas. E concluída a prova dos 21, continua a distância longa de 36 km. Aqui no trilho da Analise, a seguir às antenas, ao terceiro abastecimento, um trilho que nós lhe demos o nome de uma grande atleta que é um ícone nacional do trail running, que já tem mais de 70 anos e que continua ainda a percorrer distâncias muito superiores a 100 km em algumas provas internacionais e nacionais. É uma homenagem que lhe fizemos e que, tal como ela, outros atletas que admiramos. Ora, os abastecimentos são, como sabemos, fundamentais para qualquer prova, mas no caso do trail, mais ainda. É um desporto de longa duração, onde os atletas passam várias horas na montanha, muitas vezes sem ver a população, sem sentir o calor humano a não ser a de quem acompanha a prova. É importante termos uma alimentação variada, desde doces, salgados, muitos líquidos. E aqui nós apostamos muito nos doces regionais e no que nós temos em Porto Alegre, é um fator diferenciador. E agora vamos escutar na reportagem um atleta de BTT que veio experimentar o trail. Portanto, é a primeira vez, eu venho da vertente BTT, já há 10 anos que ando a fazer BTT. Decidi, o ano passado fiz por brincadeira 2 provas de duatlo e este ano penso em ir fazer nacional de duatlo, então tenho andado a treinar para correr. Visto que isto aqui é a minha terra, portanto eu moro em Montemor há 18 anos, mas sou daqui natural, pensei por que não experimentar o trail e então vim aos 21 km do Trail Vicentino da Serra de Porto Alegre. Foi muito bom, está uma prova muito bem marcada, excelente vistas, paisagens, camaradagem, muito giro. As dificuldades do terreno são iguais para o trail e para o BTT, mas no BTT anda-se muito mais depressa. Sim, no BTT anda-se muito mais depressa, mas eu penso que o trail ainda é mais duro que o BTT, porque naquelas descidas acentuadas nós nunca descansamos as pernas, enquanto no BTT nós podemos descansar as pernas a descer, aqui nunca há descanso.
é subir, tem que fazer força. Quando é descer, temos que fazer força, senão escorregamos. Portanto, é mesmo muito duro. Aconselho toda a gente a experimentar. Acho que isto é uma atividade muito boa. É ao ar livre. Muito bom. É voltar a experimentar outra vez. E vamos seguindo para a fase final do percurso. De novo, a líder da competição feminina de 36 km. Aqui, já nos últimos 10 km, a atleta ainda ia bem disposta. Se calhar já sentia a vitória, já sentia a liderança que tinha, e os atletas já tinham passado também a pior fase do percurso, embora já viessem também bastante massacrados. Esta fase inicial até ao quilómetro 26 foi bastante dura, e a partir daqui era mais diversão. Inclusive havia uma relote de café logo a seguir ao local onde estamos a ver, que proporcionava um café e uma bolema de maçã, tão conhecida na região. E depois a prova entrava na zona do Urguengo, passava pelo Carrossel Vicentino, um trilho novo desta edição e que foi também do agrado de todos. Estamos também a ver a zona final do Carrossel, onde os atletas passavam bem perto da água, com vistas magníficas da nossa serra e do nosso Parque Natural da Serra de São Mamede. Isto é qualquer coisa que só estando lá é que se consegue respirar o ar que aqui temos. Ora, um trail, como já tivemos a oportunidade de ouvir na reportagem, efetivamente muito técnico, há quem diga mais difícil do que a edição do ano passado. Mais difícil, mais técnico, também é levar os atletas a sítios mais bonitos. Toda a gente gostou. Os atletas cada vez procuram mais dificuldade, encontrar mais dificuldade dentro do bom senso, digamos. E nós procuramos, dentro do bom senso, dar-lhes um pouco mais de dificuldade, mais desafio, mas também proporcionar uma agradável beleza e respeitando sempre a natureza, é claro. Isso é o mais importante destas organizações, porque devemos deixar tudo pelo menos melhor do que o que encontramos. E nesta questão, o nosso contributo tem sido muito da limpeza do nosso parque, que por vezes se encontra em alguns sítios já bastante degradada. Estas alterações trouxeram também alguns ícones do trail nacional. Jorge Sarrazina, que vimos nas imagens, um ícone que toda a gente conhece, que participa em provas nacionais e internacionais, brindando-nos com a sua presença. Vemos também aqui a chegada já estamos na chegada final. Para, escute e aprecie a paisagem, dizia a placa, e é verdade, isto é fenomenal, parece que estamos a absorver a cidade, é bastante inclinado. Os sorrisos, como se vê, já toda a gente cheirava à meta, já toda a gente sabia que a prova estava ali concluída. E justamente regressamos ao mercado de Porto Alegre para vermos aqui a vitória de André Rodrigues, da Juventude Vidigalense, 3 horas 26:00 para os 36 km do percurso. Na segunda posição, um campeão nacional de maratona, Vítor Cordeiro, do Atletismo Clube de Porto Alegre, ele que registrou 3 horas 28:26. Benek Moraes, do Clube de Atletismo de Ferreira de Zézer, foi o terceiro com 3:28:50. Foi bom, apesar de parece ter uma noção em relação ao ano passado. O ano passado foram 42 km, eu fiz 3 horas e 15, este ano foram 36 e fiz 3 horas e 26. Estava muito duro, era um trail muito técnico e é o que eu gosto de trails técnicos, foi muito bom, gostei muito. Ou seja, muita dificuldade em abordar este percurso. Tinha muitas zonas de correr perto da água, nos ribeiros, onde tinha muitas pedras e não dá para correr, temos que ir com cuidado. E só conseguimos correr nas subidas mais longas e algumas descidas, mas nas descidas era muito complicado porque era muito perigoso, tinha muitas mudanças de direção, muitas pedras, e então era preciso ter muito cuidado, mas foi muito bom. Olha, a que se deve este gosto crescente pelo trail? Não sei, é por isso mesmo, porque é uma prova que o trail alia a competição ao turismo desportivo. As pessoas vêm e nós somos 50 a competir e o resto das pessoas vêm passear, vêm conhecer São Mamede, conhecem tudo, fazem desporto e fazem turismo. Acho que isso é a grande vantagem do trail e acho que é por isso que está a ter tanto sucesso em Portugal. Bom, o trilho é diferente da estrada. Até aos 40 minutos fui com a rapaziada nova, mas eu acho que aquilo era um andamento muito fraco
e pus no meio andamento, andei sempre isolado. E agora aqui nos últimos 2 km é que me apanhou o moço que ganhou. Já sabia que ele era muito forte e eu tentei logo abalar no princípio, mas aqui na ponta final senti um bocadinho as pernas, a idade também já é. Mas eu depois passei para o terceiro e nos últimos 1000 metros consegui ir ao segundo lugar. Você é campeão nacional de maratona, tem esse título no seu palmarés, a estrada é completamente diferente. Sim, a estrada é muito diferente. Tenho umas grandes marcas na estrada e agora é uma grande mudança da estrada para o trail. Temos que a gente habituar-se ao trail. Também tive uma grande lesão aos 45 anos, tive que ser operado aos 2 tendões de Aquiles. Tive praticamente 4 anos sem correr, voltei, fui ao trail. A primeira prova que faço no trail foi 50 km em Sesimbra, ganhei ao Mota, que é um grande atleta de trilho. E agora vamos ver o que é que isto vai dar. E vamos ver também o momento da chegada da primeira do setor feminino, Patrícia Carreira, Oftel Runners. 23ª da classificação geral. Ela que fez o tempo de 4 horas e 1 minuto. Um tempo de exceção. Foi uma prova muito boa. Acho que estava uma organização espetacular, mesmo a nível de apoio. Nota-se que toda a comunidade estava envolvida, o que é muito importante. Valorizam muito os atletas, como já disse, a Annalise, que é um grande exemplo da corrida. Houve um trilho especial para ela, para o Vitorino de Coragem também é o mestre da corrida, e penso que é continuar. É difícil melhorar, mas há sempre um ponto ou outro que se pode melhorar, mas estava espetacular. Olha, o que é que o trail tem de tão especial que atrai cada vez mais gente? Eu penso que é a parte de união. Quando nós vamos na estrada, nós temos que ir a dar no red line. Aqui não. Comunicamos, falamos, apreciamos. São ambas áreas completamente diferentes. São muito interessantes as duas, mas o trail tem aquele desafio. Onde é que está a próxima pedra? Onde é que está o próximo buraco? O que é que vai acontecer a seguir? A estrada sabemos que é dar o máximo e só temos que contar quilómetros. E assim vamos caminhando para o fecho de reportagem na segunda edição do Trail de Porto Alegre. Um trail para todos, como se vê aqui. Oportunidade para o balanço geral da competição com José Figueiredo, o presidente do Centro Vicentino da Serra de Porto Alegre, e também para as declarações de Adelaide Teixeira, a presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre. Para já está a correr de uma forma magnífica, visto até ser uma prova que para uma associação como a nossa é uma prova gigantesca, é uma coisa que parece uma coisa pequena, mas para nós é realmente extraordinário conseguirmos pôr de pé uma prova como esta. O trail é uma forma diferente de mostrar Porto Alegre ao país. Também, e chamar pessoas a esta região que bem necessitado está disto, porque é o interior e o interior está sempre um pouco esquecido e é uma forma de trazermos as pessoas a Porto Alegre também. Olha, muito boa. Aliás, desde a primeira edição que esta prova foi um sucesso e primou pela qualidade e continua a apostar na qualidade, evoluindo também com outras ações. É uma prova extremamente completa, não dá só a conhecer a nossa região, como as nossas gentes, a gastronomia, um são convívio, e eu acho que o Centro Vicentino da Serra está sem dúvida alguma de parabéns, e para eles o maior sucesso e a maior felicidade, e que continuemos, não é, a ter provas destas em Porto Alegre, porque de facto as pessoas estão contentes, estão felizes. Correu tudo nas melhores condições e nós estamos cá para dar o nosso melhor também. E assim foi a reportagem da segunda edição do Trail do Centro Vicentino da Serra de Porto Alegre.